Então, pessoal, a gente vai ver um exemplo que é um carro com um pêndulo físico. Então, é como se fosse um carrinho com um pêndulo físico acoplado a ele por um pino, beleza? Como esse carrinho se movimenta, né, eu botei já meu referencial inercial separado do carrinho aqui com a origem, né, e o ponto A sendo o centro aqui do carrinho onde está o pino. Beleza? Aqui eu tenho o ponto B, o final do pêndulo, e G, que é o centro de massa desse pêndulo, na metade dele, por exemplo. E essa distância de A até G está sendo bem definida aqui por esse vetor, ou por essa quantidade R, né, que é constante. E aí tem uma força externa aplicada a F que empurra esse carrinho. Então, ele não está livre, digamos, para o sistema pêndulo e carrinho não estão rodando sem nenhuma atuação externa, mas com uma força F. Beleza? E aí eu tenho meu referencial inercial e meu referencial móvel que está alinhado aqui com o pêndulo, de forma que o meu vetor R de A até G, que é esse vetor aqui, esteja alinhado com o eixo menos y, né? Com o eixo y na direção menos y, na direção negativa. E aí a gente vai fazer a cinemática bem rapidinho, passar por ela, digamos, sem cinemática, passar pela cinemática sem muitos detalhes, do ponto A primeiro. Essa cinemática do ponto A, ela está bem definida no referencial inercial, e aqui o IROA, que é essa distância de O até A, né, o vetor posição de O até A, eu vou definir ele como uma quantidade XA em X, 0, 0, né? Ele só tem componente em X. Em Y em Z é 0. O IVA vai ser a derivada direta desse vetor, que vai ser um x.a 0, 0. E o IAA vai ser x dois pontos A 0, 0. E aí a gente vai partir para a cinemática do centro de massa, né, de G. Né? Para encontrar essa cinemática, eu vou preferir trabalhar aqui no referencial B1. Então o que eu quero seria um B1 ROG. Isso vai ser meu B1 ROA mais o B1 ROG.
AG, onde B1ROA é um Tθ e ROA, mais o B1AG, que a gente conhece geometricamente, ele é menos R na direção Y. Então ele é 0, menos R, 0. Isso faz com que meu B1 ROG seja igual a um Cθ Sθ 0, Sθ Cθ 0, 0, 0, 1, e o menos é aqui. Aplicado ao B1ROA, que é ao IROA, que é o XA00, mais 0 menos R0. Então, vou ficar com aqui um XA cosseno de θ menos XA seno θ 0, mais esse vetor 0 menos R0, e somando tudo, eu chego finalmente a XA cosseno de θ menos XA seno θ menos R0. Essa é a minha posição, né? Se eu for para velocidade, ela vai ser B1 VG, que vai ser igual a B1 VA mais B1 VREL de AG. Esse aqui é 0, mais B1 ômega 1 vetorial P1 R OA. Na verdade, RAG. Como o foco daqui é a parte da cinética em si, eu vou deixar esse trabalho para vocês. E eu vou colocar direto o resultado do B1 VG. Esse fica x.A cosseno θ mais θ.r e menos x.A seno θ. Zero. E por fim, a aceleração é B1 AG. Aí vai ter todos os termos, né? B1 AA mais B1 AREL de AG. Esse aqui é 0, mais duas vezes B1 ômega 1 vetorial
B1 V réu AG, esse termo é zero, mais B1 ômega ponto 1 vetorial B1 RAG, mais B1 ômega 1 vetorial com B1 ômega 1 vetorial com B1 RAG. Quase que não cabia. E essa parte eu também vou deixar para vocês calcularem. E o resultado é também nada complicado. X2 pontos A cosseno de θ mais θ 2 pontos R. E aqui menos x2 pontos A seno de θ mais θ ponto ao quadrado R. Então, basicamente esse problema é somar a cinemática do carrinho, que é essa dada pelo ponto A, com a cinemática do pêndulo que a gente tinha feito na questão passada, que aí vai dar o menos R, o θ ponto R e o θ 2 pontos R, θ ponto ao quadrado R. Então a cinemática é bem simples. E agora a gente parte para a cinética. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer na cinética vão ser os diagramas de corpo livre, né? Primeiro, o diagrama de corpo livre do carro, com suas equações, e depois a gente vai para o diagrama de corpo livre do pêndulo, beleza? Então vamos lá. Eu deixei preparado o diagrama de corpo livre do carro, mas vocês tentem fazer aí e a gente compara. Então, o que é que acontece aqui? A força F, que é externa, toda força que está atuando num corpo rígido, ela atua numa linha de ação. Então essa força F atua em toda essa linha de ação. Apesar dela não estar, ela estava mostrada atuando aqui, mas não tem problema nenhum eu transmitir ela para cá, para atuar no centro do carrinho, beleza? Que eu estou considerando também ser o centro de massa dele. Além dessa força F, eu tenho o peso do carrinho, a normal do carrinho, né? A resposta do chão aqui, que causa essa normal, e um menos R. Esse menos R o que é? Quando eu tiro o pêndulo aqui nesse pino, eu vou ter uma força de reação R, que vai estar, vai ter duas componentes independentes, né? Então a força é que ela pode estar em qualquer direção aqui no plano. Só que, como é um par ação e reação, a que tiver no carrinho vai ser o R, no caso aqui o menos R, e eu preferi deixar a que tiver no pêndulo como R. Então, como eu vou deixar a que está no pêndulo R, a do carrinho é a menos R. Beleza? E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer
é descrever vetorialmente essas forças. A força F é bem fácil de descrever, né? Eu descrevo ela no inercial, porque ela tem essa posição alinhada com o eixo X, e ela fica um F 0, 0. Beleza? Em seguida, eu tenho o peso do carrinho, que também é bem descrito no inercial. E aí o peso do carrinho está alinhado na direção menos y, então vai ser 0 menos a massa do carrinho vezes a gravidade, 0. E eu tenho a normal do carrinho, que também está bem descrita no referencial inercial, e vai ser também uma incógnita, então eu vou deixar 0 NC 0. Quanto à minha reação R, essa aí, como ela é arbitrária, digamos, eu arbitro as componentes dela, eu posso descrever ela tanto no inercial como no móvel, contando que eu seja consistente, né? Não fique mudando isso aleatoriamente. Então, uma vez que eu descrevo ela no inercial ou no móvel, para passar de um para o outro, eu teria que usar uma matriz de rotação. Então, essa força eu vou descrever como ela está no referencial B1. Então, vai ser B1R, e aqui eu vou colocar um Rx, um Ry, 0, porque essa força tem duas componentes independentes. Beleza? Então, o que é que eu tenho nesse caso? A força F. Aqui pode ser uma incógnita ou pode não ser, vai depender de como eu tratar a questão. Né? Se eu supor que essa força F é conhecida, ela não é uma incógnita. Se eu supor que ela não é conhecida, eu posso encontrar ela pelas equações. Mas de resto, a massa mg não é incógnita, NC, a normal, é uma incógnita, é uma força interna de reação entre o carrinho e o suporte, e Rx, Ry são duas incógnitas. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Então, aplicando a segunda lei de Newton, o que é que acontece para o carro do carrinho, ou para o caso do carrinho? Lembra que eu falei que tem uma exceção, que é quando todas as forças se encontram no mesmo ponto, esse ponto é o centro de massa do objeto, e não tem nenhum aumento externo atuando, e o corpo em si não gira. Esse é o caso desse carrinho. Então, para o caso desse carrinho, só faz sentido eu trabalhar o somatório de forças. Não faz sentido eu trabalhar o somatório dos momentos, porque eu vou ter zero do lado dos momentos e zero do lado da quantidade de movimento angular. Então, o que eu vou ter? Somatório das forças, e aqui eu vou colocar ela já no referencial F, no referencial inercial, né? Lembrando que lembrando que essa força aqui é somatório de forças, não é essa mesma IF, é um somatório de forças qualquer atuando no corpo. Vai ser igual à massa do carrinho, então mc vezes
a aceleração do centro de massa do carrinho. Qual é o centro de massa do carrinho? É justamente o ponto A. Então, vezes I de A a aceleração de A. O que é que eu vou ter então? Eu vou ter um IF mais um IPC mais um INC menos, porque eu coloquei ela como menos aqui, menos, um IR. Isso vai ser igual a MC e a aceleração de A. Então, vamos lá expandir esses termos. Eu vou ter a força F00 mais IPC 0 menos MC G 0 INC 0 NC 0 e agora eu vou ter um menos Tθ transposto B1R B1R, né? Isso aqui vai ser igual ao meu MC vezes a aceleração do ponto A, que é simplesmente x2 pontos A 0, 0. E aí o que é o meu Tθ transposto B1R? Vou tratar ele separadamente aqui. Vai ser igual matriz Cθ menos Sθ, Sθ, Cθ 0, 0, 0, 0, 1 vezes o R, que é Rx, Ry 0. Isso vai me resultar em Rx cosseno de θ menos Ry seno de θ, Rx seno de θ mais Ry cosseno de θ 0. Beleza? E agora eu vou juntar todas essas forças num vetor só e a massa vezes a aceleração do outro lado da equação. Então o que é que eu vou ter? Deixa eu botar até maior esse espaço. Em x eu tenho F menos, né, lembrando que tem menos aqui, menos Rx cosseno θ mais Ry seno θ, e em y eu tenho menos MC G
mais MC menos RX seno θ mais RY cosseno θ. Opa, aqui não é um mais, deixa eu apagar aqui. Então aqui fica um menos. E em Z 0, né? Deixa eu ver se eu levei em conta todas as forças. F está aqui, menos MCG, mais NC, menos θ transposto R, então menos RX cosseno θ, mais RY seno θ, menos RX seno θ, menos RY cosseno θ. Isso vai ser igual a MC x dois pontos A. E aqui 0, 0. Então, o que é que essa aplicação da segunda lei de Newton me dá em termos de equações úteis, né? Ela vai me dar essa primeira e essa segunda equação. Eu já tinha as incógnitas que eu tinha comentado, o f pode ou não ser incógnita e o x dois pontos A pode ou não ser incógnita. Então, se eu conheço o f, eu consigo calcular o x dois pontos A. Se eu conheço o x dois pontos A, o movimento do carrinho, eu consigo calcular o f.